Abramos as nossas Bíblias. Livro do Eclesiastes. Capítulo de número 5. Há algum tempo nós temos olhado para o livro do Eclesiastes, já há alguns meses. E tem sido muito bom olhar para aquilo que Salomão, inspirado por Deus, nos ensina sobre a vida. É muito interessante como nós vemos Salomão descrevendo a vida. Salomão foi aquele rei que, abençoado por Deus, ele teve muita sabedoria. E olhando para a vida, olhando para as coisas, olhando para a vida debaixo do sol, ele percebe algumas situações que nós estamos inseridos, algumas situações que nós vivemos. E ele trata esses assuntos, ele trata esses temas tão importantes na nossa vida. E de forma resumida, eu posso dizer que Salomão, olhando para a vida, ele diz que a vida só faz sentido, a vida só é uma vida feliz, quando o homem se prostra diante de Deus e reconhece que Deus é a fonte da vida, a fonte da alegria, a fonte da nossa existência. Então é muito interessante quando nós olhamos para os escritos de Salomão, primeiro ele faz uma avaliação humana da vida, ele consegue perceber e enxergar as fraquezas humanas, as limitações humanas. E é muito interessante quando ele desenrola a sua argumentação, a sua avaliação sobre a vida, e ele chega sempre numa conclusão: nós necessitamos de Deus. E o assunto que nós trataremos hoje não foge desse padrão. Num primeiro momento nós vemos Salomão com um olhar muito pessimista da vida, um olhar debaixo do sol, sobre riqueza, sobre dinheiro, aquele que ama o dinheiro e quais são as consequências disso. Mas ele finaliza o capítulo de número 5 de uma forma maravilhosa, reconhecendo que todo bem procede de Deus. E tudo que nós temos nesta vida debaixo do sol são dádivas de Deus sobre seus filhos. Então quero convidá-lo a olhar para o texto, livro do Eclesiastes, capítulo 5. Domingo passado nós aprendemos com Eclesiastes 5, de 1 a 7. Nós aprendemos que é preciso cuidado quando nós estamos na presença de Deus, né? Então nós temos a advertência de Deus através da vida de Salomão. Nós devemos ter cuidado com nossos votos, melhor não votar do que votar e não cumprir, né? Nós passamos por isso, nós aprendemos também que devemos ter cuidado para não perdermos o temor a Deus, né? Então Salomão finaliza esta perícope dizendo que precisamos temer a Deus, servir a Deus, louvar a Deus, ter uma vida de piedade, uma vida de devoção, onde nós temos Deus como centro das nossas vidas. Hoje nós daremos continuidade no estudo de Eclesiastes 5. Eu farei a leitura do versículo de número 8 até o final, que é o versículo 20. Eu peço a sua atenção, peço que você acompanhe a leitura que farei das Escrituras, da Palavra de Deus. A vaidade das riquezas é o subtítulo aqui colocado pela Sociedade Bíblica. Nos diz assim: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade.
Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Deus, nós agradecemos por estarmos na Tua casa. Obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse exercício que nós fazemos aqui, o culto que nós oferecemos a Ti. Obrigado por cada parte desse culto, porque cada parte desse culto aponta para o Senhor, o Deus soberano, e também nos ensina qual é a nossa posição, a posição de dependentes. Senhor, obrigado porque quando nós louvamos o Senhor, reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, o sustento do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, obrigado porque quando nós ofertamos, quando nós entregamos os nossos dízimos, Senhor, que grande exercício que nós fazemos, reconhecemos que o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que nos sustenta. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso de culto, de adoração, de louvor. Obrigado, Senhor, pela chuva que cai lá fora. Obrigado, Senhor, pelo teto que nos cobre, este local que nos acolhe. Obrigado, Senhor, pela comunhão dos santos. Alegra o nosso coração o estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor. E principalmente, Senhor, nós agradecemos pela Sua santa presença no nosso meio. Obrigado por tê-lo, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tê-lo no nosso meio aqui. Obrigado porque o Senhor já falou o nosso coração. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Senhor, trabalhe nas nossas vidas. Senhor, nos ensine a depender de Ti. Nos ensine a descansar no Senhor. Nos ensine a viver para Ti. Nos ensine, Senhor, a encontrar o refrigério, a alegria, a paz que somente no Senhor nós podemos encontrar. Então trabalhe nas nossas vidas, trabalhe em cada um aqui. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, há algum tempo nós temos olhado para o livro do Eclesiastes. Já trabalhamos muitos assuntos, muitos temas, e Salomão, inspirado por Deus agora, ele vai tratar sobre esse tema tão importante, tão preocupante na nossa vida, na vida do crente. E nós temos esse título, A Vaidade das Riquezas. Esse é o assunto tratado por Salomão nestes versículos. Mas eu quero destacar aqui um tema para que possamos aprender com ele.
Hoje nós daremos continuidade então no estudo de Eclesiastes 5. E o tema que eu quero propor para tratarmos aqui, olhando para a palavra de Deus, é cuidado com o amor ao dinheiro. Nós veremos este tema, este assunto em 3 pontos. Primeiro, cuidado com o amor ao dinheiro. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é um desejo insaciável. Insaciável. Volte os seus olhos para o versículo de número 8, porque Salomão vai nos ensinar. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. Cuidado com o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é um desejo insaciável. Nós estamos olhando para o livro do Eclesiastes há um bom tempo, alguns meses. Eu quero lembrá-los que Salomão, aqui no livro do Eclesiastes, ele faz uma avaliação da vida. Ele investiga, ele estuda, ele testa e chega a algumas conclusões. Aqui o tema tratado por Salomão é o amor ao dinheiro. A sua conclusão é que esse é um problema universal. É um problema que atinge todos indistintamente. Salomão não está dizendo que o dinheiro é o problema. Salomão não está dizendo que ter dinheiro também não é o problema. Não é isso que Salomão está dizendo aqui, ensinando aqui. O que Salomão está dizendo é que o amor, o apego ao dinheiro é um grande mal. Um mal que atinge a todos, não importa a classe, a nação, a cor. Todo ser humano é assediado pelo dinheiro. E é isso que Salomão diz aqui. Tanto pobre como rico. Salomão no versículo 8 ele diz: se vires em alguma província opressão de pobres, não te maravilhes de semelhante caso. Parece que Salomão escreveu isso para o nosso tempo. Parece que Salomão está dizendo para nós, para a nossa época, para o nosso povo, o povo brasileiro. O que Salomão está dizendo é que o amor ao dinheiro é algo que alcança, atrapalha e traz sofrimento a todos em todas as épocas. Lembra de Judas, que traiu Jesus porque amava mais o dinheiro? Lembra do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós temos o destaque para um casal, Ananias e Safira, que morreram ou foram mortos por Deus porque amavam mais o dinheiro? Lembra o que Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 10, quando ele diz assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa geração, quando nós olhamos para a nossa época, nós não vemos nada diferente. Nós vemos que o amor ao dinheiro faz com que o homem oprima. Nós vemos que o amor ao dinheiro faz com que o homem engane. Nós vemos que o amor ao dinheiro faz com que o homem roube. Não é diferente na nossa época, não é diferente no nosso contexto. Nós vemos o dinheiro que devia ser usado na saúde, na educação, na justiça, ser desviado para o bolso de corruptos, maus, desonestos. Na parte B do versículo 8, Salomão diz: o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram.
Salomão descreve a vida humana como uma estrutura onde cada ser humano é um explorador e um explorado. Uma estrutura onde nós vemos que cada ser humano é um opressor e um oprimido. É interessante que na nossa vida, talvez você olhando para o seu trabalho, para a sua ocupação, talvez você já disse essa frase: nossa, mas eu estou sendo tão explorado neste local. Não é a sensação que nós temos muitas vezes no nosso trabalho? Que nós estamos sendo explorados? É isso que Salomão está dizendo aqui, a avaliação da vida, a avaliação do homem que ama o dinheiro. Ele está dizendo que a estrutura desta sociedade, nós vemos que cada ser humano é um explorador, um explorado, um opressor, um oprimido. Olha o que Salomão diz no versículo de número 10: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Também isso é vaidade, é sopro, é vapor, passa, não vale a pena. Existe uma sede de ganhar dinheiro, e essa sede de ganhar dinheiro é insaciável. Quem ama o dinheiro não se farta. Quem ama o dinheiro nunca se dará por satisfeito, nunca é suficiente. É como dizem: quem ama o dinheiro é como beber água do mar, quanto mais bebe, mais sede tem. Esta é a avaliação de Salomão quando ele olha para a vida. Talvez você já ouviu falar da família Rockefeller. John Davison Rockefeller é um famoso magnata do petróleo, o primeiro bilionário da história moderna. E perguntado sobre o quanto de dinheiro uma pessoa precisa para ser feliz, sabe o que ele respondeu? Chegaram para ele e disseram assim: quanto de dinheiro é necessário para uma pessoa ser feliz? Sabe qual foi a resposta dele? Um pouquinho mais. Esta foi a resposta dele. Ou seja, se você depende do dinheiro para ser feliz, você precisará sempre de um pouquinho mais. É isso que Salomão está dizendo sobre a vida. É isso que Salomão está dizendo: cuidado, porque o amor ao dinheiro é terrível, e esse desejo é insaciável. Quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Cuidado com o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é um desejo insaciável. Em segundo lugar, Salomão, ele nos ensina: cuidado com o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro produz inquietação. Primeiro, é insaciável. Aquele que ama o dinheiro nunca fica satisfeito. Em segundo lugar, o amor ao dinheiro produz inquietação no coração. No versículo de número 11, volte os seus olhos para o livro do Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 11, porque o texto diz assim: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Olha que interessante como que Salomão aborda o assunto. Quanto maior for a sua renda, maior a mordida do leão do imposto de renda, não é verdade? Às vezes o nosso desejo é ganhar mais, né? E quanto mais nós ganhamos, maior é a mordida do leão do imposto de renda. Quanto maior a nossa casa, maior a despesa com ela. Gastos com a luz, com a água, gastos com o cuidado com a piscina, empregados, manutenção, não é verdade? É isso que Salomão está dizendo. Gastos que você não tinha antes. Preste atenção na parte B do versículo 11. Salomão faz uma intrigante pergunta: que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? O que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo que aquele que ama o dinheiro
O prazer dele é apenas ver o dinheiro entrando e saindo. Da mesma forma como ele entra, rapidamente você dá um tchau para ele. Não é isso que muitas vezes nós sentimos? Rapidamente o dinheiro voa das nossas mãos. Rapidamente o dinheiro acaba. É isso que Salomão está dizendo. Você consegue apenas ver o dinheiro e logo ele te dá um tchau e vai. Versículo 12. Engraçado como o que Salomão diz aqui é contraditório, contrário àquilo que nós pensamos. Nós imaginamos o seguinte: eu vou me desdobrar, eu vou lutar, eu vou batalhar para ter mais dinheiro, assim eu terei mais folga, sossego, paz, tranquilidade. Não é isso que nós pensamos muitas vezes? Eu vou arrumar mais um emprego, por exemplo. Lembra daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? 2005, 2004 eu acho. Mas é um seriado da década de 80. Por isso que dá aquela impressão que é antigo, né? Mas é interessante as figuras daquele seriado. O pai, o Julius, né? Aquele mão de vaca. E sempre procurando mais um emprego. Do outro lado nós temos a esposa, a Rochelle, né? Quando ela está no emprego e não gosta do emprego, ou alguém fala alguma coisa que ela não gosta, ela fala assim: eu não preciso suportar isso porque o meu marido tem 2 empregos. E ela larga tudo e vai embora. É interessante como esse seriado retrata muito bem a situação humana. Muitas vezes na nossa avaliação nós achamos que tendo bastante dinheiro, ou na nossa avaliação nós achamos que trabalhando mais e arrumando mais emprego e mais trabalho, nós ficaremos sossegados numa hora. Mas não é isso que acontece, e é isso que Salomão está tratando aqui. O amor ao dinheiro produz inquietação no nosso coração. O nosso coração não fica em paz, o nosso coração fica intranquilo. Salomão aqui diz que quanto mais dinheiro alguém tem, mais inquietação, insônia, o sono some. Quem ama o dinheiro, basta uma oscilação na bolsa lá na China para ele perder o sono aqui no Brasil. A cada mudança de governo, um desespero. O que será? O que vai acontecer? Essa preocupação não é sem motivo. A Bíblia toda fala da instabilidade que o dinheiro traz. Você talvez conheça muitas histórias de pessoas ricas que perderam tudo. Esse é o dinheiro. Não traz segurança, só traz inquietação para aqueles que amam o dinheiro. Quem ama o dinheiro não tem sossego, não tem folga, não tem descanso. Volte os seus olhos para o versículo 14, porque Salomão vai nos dizer o seguinte, no versículo de número 14: e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Basta acontecer alguma coisa de mal, basta acontecer algo improvável, basta mudança do governo e logo aqueles que amam o dinheiro ficam com seus corações inquietos. O amor ao dinheiro causa muitos danos: falta de sono, irritação, depressão, pânico, casamentos destruídos, famílias divididas. Por isso que o tema de hoje é cuidado com o amor ao dinheiro. Cuidado. Jesus tratou sobre esse pecado que é o amor ao dinheiro. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Eu farei a leitura do versículo 13 até o versículo de número 21. Lucas 12, do versículo 13 até o versículo 21.
Eu vou pedir para você fazer a leitura comigo dos versículos pares, por favor. Interessante como que Jesus aqui, tratando sobre esta questão, sobre a avareza, que é o amor ao dinheiro, ele vai contar uma parábola, né? Ele vai dar um grande ensinamento, e é Jesus aqui ensinando, né? É Jesus, o próprio Jesus nos ensinando, e Jesus reprova a avareza. Lucas 12, do 13 ao 21, leia os versículos pares, por favor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que grande ensinamento de Jesus! A questão é a seguinte: vem um homem com uma questão para Jesus: olha, Jesus ordena que o meu irmão reparta os bens comigo. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, e com certeza Jesus vê que aquele homem amava o dinheiro, a riqueza, e Jesus conta esta parábola. E é maravilhoso quando nós olhamos para o ensinamento de Jesus. No versículo de número 20, depois daquele homem recolher todos os seus bens, ele disse assim: come, descansa, bebe, regala-te. Mas Jesus diz: olha, mas chegará um dia que Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Que grande ensinamento de Deus para nós. A pergunta que nós devemos fazer é: onde está o tesouro? Onde está o nosso tesouro? O que é importante para nós? Onde está o nosso coração? Quem nós amamos? Cuidado com o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é um desejo, em primeiro lugar, insaciável. Em segundo lugar, o amor ao dinheiro produz inquietação. Aquele que ama o dinheiro não fica sossegado. Ele quer mais, quer mais, quer mais, e ele fica preocupado: será que eu vou ter para o dia de amanhã? Mas não é o suficiente, mas não é o suficiente. É isso que Salomão está dizendo. Mas em terceiro e último lugar, o amor ao dinheiro, ele nos afasta de Deus. Volte para o livro do Eclesiastes, por favor, capítulo 5. Eu farei a leitura de novo dos versículos 15, 16 e 17. Eclesiastes 5, 15, 16 e 17, que diz assim: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. É interessante como que Salomão, ele abordando esse assunto, ele vai dizer que o amor ao dinheiro, ele afasta o homem de Deus. Ele arruma um outro Deus para si, que é o amor ao dinheiro. O dinheiro torna-se um Deus para ele. O dinheiro se torna um Deus na vida daquele que o ama. Por isso a advertência de Salomão no versículo 15:
nu saímos do ventre de nossa mãe e nu voltaremos. Ele finaliza no versículo 16 dizendo: que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Que proveito trabalhar tanto? Olha que ensinamento de Salomão. Tem muita gente que vive dessa forma. Tem muita gente que tem o dinheiro como seu Deus. Tem muita gente que está correndo atrás do vento. Tem muita gente que acha que o dinheiro vai ser a solução da sua vida. Tem muita gente que acha que ter dinheiro vai trazer alegria. Tem muita gente que está dizendo: olha, o que falta para mim é ter dinheiro. Aí Salomão está dizendo: mas que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Que proveito tem de trabalhar tanto? Deus é maravilhoso, sábio. E quando nós olhamos para as Escrituras e para aquilo que Ele exige de nós, nós temos um Deus que nos coloca nos trilhos. Por exemplo, quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos o ensino de Deus, a exigência de Deus, o mandamento de Deus para o dia de descanso. O dia de descanso ordenado por Deus é para colocar o homem nos trilhos. Nos ensina a confiar na provisão e no sustento de Deus. Quando nós reservamos, por exemplo, o domingo para adorar a Deus, dentre muitas coisas que nós aprendemos a confiar na providência e no sustento de Deus. Que grande ensinamento. Então você tem 6 dias para trabalhar. E o primeiro dia da semana é o dia de descanso, onde você confia na provisão de Deus, onde você reconhece que Deus é aquele que te sustenta, onde você reconhece que todo bem procede do Senhor. Hoje nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ótimo exercício, onde nós dizemos que o dinheiro não é o nosso Deus. Quando nós damos os nossos dízimos, quando nós damos as nossas ofertas, é um exercício maravilhoso, onde nós reconhecemos que Deus está entronizado, Deus é Senhor das nossas vidas e não o dinheiro. Creio que um dos grandes exemplos da Bíblia é Jó. A palavra de Deus nos fala que Jó era o mais rico do Oriente. Depois dele perder tudo que ele possuía, ele fala algo maravilhoso. Jó, capítulo 1, versículo 21. É isso que Salomão aqui cita, né? Muitos estudiosos vão dizer que Jó foi o mais antigo livro da Bíblia. Provavelmente Salomão está citando Jó, porque Jó no capítulo 1, versículo 21 vai dizer o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que grande exemplo! Alguém que reconhece que a riqueza não é o seu dono, o seu Deus. Alguém que, trabalhado por Deus, entende que o Senhor é aquele que está em primeiro lugar na sua vida. O Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele soberano Deus, o Senhor é aquele que cuida. Cuidado para o dinheiro não se tornar um Deus na sua vida. Jesus advertiu sobre isso lá em Lucas capítulo 16, versículo 13, quando ele diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Olha que grande ensino de Jesus. Paulo disse o que nós lemos anteriormente lá na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Mas é interessante como ele finaliza esse versículo 10, porque ele vai dizer assim: e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores.
Sabe o que Paulo está dizendo, assim como Salomão está dizendo também? Cuidado, cuidado para você não amar o dinheiro. Por isso que Paulo está dizendo, alguns deles, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19, ele fala dos inimigos da cruz. Abra, por favor, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Filipenses 3, 19. Você vai fazer a leitura comigo desse texto. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 19. Olha só o que Paulo fala dos inimigos da cruz. O que ele diz daqueles que não se curvam diante de Jesus, daqueles que não reconhecem Jesus como seu Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo de número 19. Lê comigo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos, essa é a realidade de muitos, e essa deve ser a nossa preocupação. Cuidado com o amor ao dinheiro, porque ele nos afasta de Deus. Esse amor ao dinheiro nos afasta de Deus. O amor ao dinheiro enfraquece-nos na fé. O dinheiro é um Deus terrível, o dinheiro é um Deus dominador, o dinheiro é um Deus cruel. Hoje é o dia de nós colocarmos no trono do nosso coração o Deus verdadeiro. É interessante como que eu disse no início, Salomão, ele muda de tom. É muito comum quando nós olhamos para o livro do Eclesiastes, e você já viu que Salomão faz isso em muitos momentos. Então, no primeiro momento, ele tem um olhar muito pessimista da vida, realista da vida. Por isso que ele trata essas questões. Olha, o amor ao dinheiro é um desejo insaciável. Cuidado, viu? Se você ama o dinheiro, é algo insaciável. Cuidado como você lida com dinheiro. Em segundo lugar, ele fala que o amor ao dinheiro produz inquietações. Se você ama o dinheiro, você não consegue dormir sossegado. Você não descansa. Você vive preocupado. Terceiro lugar, o amor ao dinheiro nos afasta de Deus. Aí nós começamos a adorar o dinheiro e deixamos Deus de lado. Nós nos esforçamos tanto, corremos atrás do vento. O texto vai dizer aqui, Salomão vai nos ensinar, no versículo de número 17, olha para vocês verem. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Tem tanta gente vivendo dessa forma, lutando para ter mais e ter mais e ter mais e ter mais, e nunca está satisfeito. Salomão está dizendo que a vida debaixo do sol daquele que ama o dinheiro é assim. Ele se afasta de Deus, ele não confia em Deus, ele confia na riqueza, naquilo que ele pode conseguir. Mas quando ele chega no versículo de número 18, ele muda de tom. A partir do versículo 18, ele deixa desse tom pessimista e reconhece a bondade de Deus derramando dádivas sobre os homens. Leia comigo esses versículos 18, 19 e 20 mais uma vez. Olha só o que Salomão diz, leia comigo. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar com o que se afadigou debaixo do sol,
durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Irmãos, isso deve tranquilizar o nosso coração. Existem algumas verdades aqui que Salomão está tratando. Salomão está dizendo que dinheiro, bens, riquezas são dons de Deus. Então quero que você tranquilize o seu coração. Talvez você vive desta forma, preocupado em ter mais e mais e mais e mais. Aí Salomão está dizendo, olha, riqueza é dom de Deus. Sabe qual a conclusão que eu chego? Sabe qual que é a conclusão que Deus nos leva através da sua palavra? Que dons são distribuídos por Deus, e Deus dá dons aos homens. E talvez esse não seja o seu dom, de ter riquezas. Porque Deus conhece o seu coração assim como conhece o meu coração. Já parou para pensar, se Deus te desse riquezas, como seria a sua vida? Já parou para pensar? Porque você conhece o seu coração assim como eu conheço o meu coração. Talvez Deus não nos dê riquezas, porque nós não vamos lidar bem com isso que Deus está nos dando. Talvez a riqueza tomará conta do nosso coração, e talvez será o nosso Deus. Por isso que Salomão, inspirado por Deus, ele diz, olha, existe algo muito bom. Eu vejo algo muito bom, bom e belo, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Olha o que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que através do nosso trabalho nós temos o salário, através do trabalho nós temos a nossa provisão. E o que Salomão está dizendo? Isso é muito bom, viva! Coma, beba, se alimente, viva feliz com aquilo que Deus te dá. E é interessante que ele finaliza aqui de uma forma maravilhosa, versículo 20. Porque não se lembrará muitos dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. A alegria não se encontra em riquezas, em bens, como muita gente está dizendo por aí. Como o bilionário Rockefeller disse, quanto é necessário de dinheiro para alguém ser feliz? Ele diz, um pouco mais. Esta é a sociedade que nós temos, onde o que se fala é, a riqueza traz alegrias. Aí Salomão, olhando para a vida, e quando nós olhamos para a vida de Salomão, para aquilo que a palavra de Deus nos fala, nenhum rei viveu com tanta glória como Salomão. Nenhum outro rei teve mais riquezas que Salomão. E olhando para toda a sua riqueza, olhando para todos os seus bens, ele finaliza dizendo, olha, porque é Deus que enche o coração de alegria. Não se engane. Não se engane. Dinheiro não traz alegria. Deus sim. Cuidado. Cuidado, porque o amor ao dinheiro, como nós aprendemos, é um desejo insaciável. Por isso que eu peço a Deus que você avalie o seu coração. Avalie realmente o seu coração, porque, por exemplo, você trabalha no que você trabalha. Jovens que estão aqui estudando, qual que é a visão que vocês têm do futuro? Por que vocês querem estudar e cursar tal curso, fazer tal curso? Por que vocês estão pensando nisso? Será que o foco, será que o desejo do coração de vocês é a riqueza? Cuidado, porque o amor ao dinheiro é um desejo insaciável. Quem ama o dinheiro, mais dinheiro quer, não se satisfaz. Em segundo lugar, o amor ao dinheiro produz inquietações.
Talvez você conheça pessoas assim, ricas, mas intranquilas. Ricas, aprisionadas em suas próprias casas, presas, preocupadas com o ladrão, preocupadas com o governo. O amor ao dinheiro produz inquietações, não existe sossego, só existe falta de sono, como diz Salomão aqui. Olha só, volte os seus olhos para o versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer come muito. Sabe o que Salomão está dizendo? Eu estou rico aqui, tenho tudo. Eu olho para o trabalhador ali diário, ele dorme, descansa. E ele finaliza o versículo, né? Versículo de número 12. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Talvez você durma tranquilo hoje. Não fique querendo riquezas, talvez a riqueza tire o seu sono. É isso que Salomão está dizendo. O amor ao dinheiro produz inquietações. Por último, o amor ao dinheiro nos afasta de Deus. O dinheiro tem a tendência de se tornar um Deus no coração do homem. Cuidado. Eu finalizo com algumas aplicações. Primeiro, uma pergunta que eu faço a você. Como você lida com o dinheiro? Como você lida com os bens que você tem? Como você lida? Tem muito crente nas igrejas, eu já vi muito isso, que não tinha um carro, por exemplo, e Deus me dá um carro, vai ser para a sua causa, né? Ainda coloca aqueles adesivos, propriedade de Deus. Aí surge uma oportunidade, uma necessidade na igreja para transportar as pessoas. Não, ninguém entra no meu carro, com chuva ainda, né? Vai trazer terra para dentro do carro, aquela coisa toda. Como que você lida com o dinheiro, com os bens que você tem? Como que você lida? Você é alguém que quer sempre mais? Cuidado! Esse amor ao dinheiro é um desejo insaciável, não tem fundo. Segunda aplicação, somente aquele que confia em Deus pode descansar. Não é o dinheiro que traz descanso para nós, é Deus que nos traz o descanso. Eu vou pedir para você abrir um texto muito conhecido, que é o Salmo de número 127. Salmo de número 127. É interessante o título colocado pela Sociedade Bíblica no Salmo 127, que o título é Todo Bem Procede de Deus, né? É verdade, todo bem procede de Deus. E eu vou pedir para você fazer a leitura comigo dos versículos 1 e 2. Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Aqueles que confiam no Senhor, dormem. Dormem. Eu quero te perguntar, como está o seu sono? O que tem tirado o seu sono? Preocupações? Abre o seu coração para Deus. Porque muitas são as situações que nos tiram o sono, muitas são as preocupações que nos tiram o sono. Então nós devemos colocá-las diante do Senhor, nós devemos confessar os nossos pecados, porque essas preocupações são pecados no nosso coração. Nós devemos confessá-los e confiar no Senhor, porque Ele nos traz o sono, o descanso. É interessante como o salmista aqui, gente, é de Salomão, né? É Salomão que está escrevendo o Salmo 127. Ele vai dizer assim: olha, é inútil você levantar de madrugada e repousar tarde. Tem muita gente que pensa, não, vou levantar mais cedo possível, eu vou trabalhar bastante, igual o Július lá do Todo Mundo Odeia Cris, né? Do Cris.
Eu vou trabalhar, tem mais um emprego aí? Eu vou também. Essa semana eu até fui lá assistir um episódio, né? Daquele senhor que mora em cima, lembra disso? Um senhor que mora em cima. E ele estava procurando, chegou para o Júlio e falou assim: olha, eu estou precisando de um ajudante. Aí o Júlio já brilhou o olho dele assim, né? Aí tem aquela cena da mente do Júlio. Me dá um emprego, mas ele só está pensando, né? Aí ele pergunta para o morador de cima, que aluga o quarto de cima, que é do Júlio. O que ele fazia? Ele fazia entregas, mas caiu o banheiro do avião em cima dele e amassou, morreu. Mas eu estou procurando alguém. Você conhece alguém? Ele fala assim, eu. Aí o cara assustado fala assim, mas você já tem 2 empregos? Não, mas eu quero também um 3º emprego. É interessante que muitas vezes nós achamos que o muito trabalhar vai resolver o nosso problema. E é isso que Salomão está dizendo no Salmo de número 127. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Não é você que sustenta a sua casa. Sabia disso? Não é o salário que você tem. E é interessante que quando nós olhamos para o salário que nós temos, percebemos mesmo que nós não somos aqueles que sustentam a casa, né? É Deus que sustenta. Você olha para o salário e fala assim, como? Prova de que Deus é que nos sustenta. Inútil será você trabalhar de sol a sol. É isso que Salomão está dizendo, se você não descansar e confiar em Deus. Por isso que ele finaliza aqui o versículo dizendo, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha que interessante, você não tem dormido? Avalie o seu coração. Você vai ver que existem alguns motivos aí, talvez existem pecados que você precisa confessar. Talvez esteja necessitando aí para você de confiança em Deus. Talvez as preocupações com o dia de amanhã, e Jesus disse assim, por que vocês andam ansiosos com o dia de amanhã, quanto ao que há vez de comer, vestir e beber? Aí ele dá um exemplo, olhem para os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem. Você já viu passarinho colhendo e ajuntando em celeiros? Não, eu nunca vi. E Jesus fala assim, olha, Deus cuida deles. Se Deus cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar de vocês. Se Deus entregou o Filho para morrer no nosso lugar, esse Deus que entregou o Filho para morrer no nosso lugar, nos dará também graciosamente todas as outras coisas que nós precisamos. Essa foi a promessa de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo prometeu suprir todas as nossas necessidades. Ele não tem feito isso? Ele tem feito isso. Somente aquele que confia em Deus pode descansar, como nós vimos no Salmo 127, porque Ele nos sustenta. Terceiro, cuidado com os deuses que insistem em tentar dominar o nosso coração. Um desses deuses é o dinheiro. Cuidado. Aprenda a lidar com o dinheiro. Cuidado para que o dinheiro não seja o seu Deus. Você administra aquilo que Deus te dá, sabia disso? Muitas vezes nós ficamos confusos e às vezes nós pensamos assim, eu já dou o dízimo, os 10% eu já entrego lá na igreja, eu dou uma oferta e às vezes aquela oferta, sabe aquelas moedinhas que sobram? É isso que a gente fala de oferta, né? E a gente fala assim, eu já fiz a minha parte, agora os 90 que sobrou são meus. Não, não são seus. Você administra, você cuida daquilo que Deus coloca nas suas mãos. A pergunta que eu faço para mim mesmo e para vocês, como nós temos administrado aquilo que está nas nossas mãos? Bem? Será que eu tenho administrado bem? Será que eu tenho tido esse cuidado para que o dinheiro não se torne um Deus no meu coração? Porque existem muitos deuses que insistem em tentar dominar o nosso coração. E um desses deuses é o dinheiro. Cuidado com o dinheiro. Quarto lugar, o dinheiro, irmãos, não
traz felicidade. Não traz. Tem muita gente rica infeliz. Tem muita gente rica sem esperança. Tem muita gente rica com o coração inquieto. Inquieto. O Cláudio trabalha com investimentos, né? Auxilia pessoas nessa área. Depois você pode conversar com o Cláudio. Ele pode contar para vocês quantas pessoas que ele conhece que fica desesperado diante de alguma situação. Irmãos, é Deus que sustenta as nossas vidas. O quadro que nós estamos inseridos no Brasil preocupa muitos. Nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos orar pela nossa nação, nós devemos orar pelos líderes da nossa nação, e nós devemos descansar, porque é Deus que nos sustenta. Não é o governo. Não é o governo, é Deus que nos sustenta. Então o dinheiro não traz felicidade. Deus sim. Ele é a nossa felicidade, e Ele derrama sobre nós dádivas, bênçãos. Inclusive o dinheiro que nós temos no final do mês é uma dádiva de Deus, é uma bênção. Então se alegre com aquilo que Deus tem te dado, com o salário que Deus te dá, fique feliz. Essa é a quinta aplicação: aprenda a viver como Paulo, contente em qualquer situação. Agradeça a Deus pelo que Deus te dá, é provisão de Deus sobre a sua vida. Por último, sexto lugar, aprenda a agradecer pelo sustento de Deus, porque Ele prometeu suprir cada uma de nossas necessidades. Você tem vivido isso na sua vida, não tem? Parece que não tem mais o que fazer ou como resolver. Deus nos socorre. Olha para a sua vida, quantos perrengues que você passou, né? Quantas situações difíceis você já passou. E é interessante quando nós avaliamos as nossas vidas, a maioria das vezes, desses perrengues, essas dificuldades financeiras que nós passamos, a maioria é falta de sabedoria na administração daquilo que Deus nos dá. Nós gastamos mais do que devíamos gastar, não é isso? A maioria das vezes, mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso, maravilhoso, que Ele nos abençoa, Ele supre as nossas necessidades. Então aprenda a agradecer pelo sustento de Deus, porque Ele prometeu suprir cada uma de nossas necessidades. A Ele toda a glória, para todo sempre. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Confesso que olhar para o livro do Eclesiastes é uma missão muito difícil. Quando nós olhamos para o livro do Eclesiastes, nós vemos o sábio refletindo, pensando, avaliando a vida, e ficamos constrangidos porque nós vemos que são as nossas lutas, nós vemos que são os nossos pensamentos. Quantas vezes nós olhando para a vida, nós pensamos, não vale a pena, parece que estou correndo atrás do vento. Mas como é interessante olharmos para as Escrituras, para a Palavra de Deus e para o livro do Eclesiastes, porque nós perceberemos que quando nós estamos vivendo assim, sem sentido para a vida, parece que as coisas não fazem sentido, nós percebemos que nós estamos caminhando com as nossas próprias pernas, nós estamos fazendo as nossas próprias escolhas. Mas o sábio Salomão, ele nos ensina a olhar para a vida também de uma outra forma. Nós precisamos aprender a olhar para a vida e entender que só existe vida em Deus. Só existe tranquilidade em Deus. Só existe paz em Deus. Só existe sossego em Deus.
Aí quer que você tenha pouco ou muito, a sua alegria não depende daquilo que você tem, mas a alegria vem de Deus. Não se engane, mais dinheiro não resolve o seu problema. Deus sim resolve o seu, o meu, o nosso problema. E talvez a questão da sua vida é pedir sabedoria a Deus, para que você tenha sabedoria para gastar direito, para administrar aquilo que Deus tem te dado. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus que Deus te dê sabedoria para administrar aquilo que Deus tem te dado. Peça que Deus tire do seu coração todo esse apego às coisas, ao dinheiro, a bens materiais. Talvez você seja alguém que tem um sonho, eu quero ser rico. Isso é muito comum. Peça a Deus que Deus trabalhe no seu coração, para que esse não seja o seu alvo. A palavra de Deus, ela nos coloca nos trilhos e nos ensina o que realmente nós precisamos, qual é a nossa posição. Deus deve ser o nosso alvo, Deus é a nossa alegria, Deus deve estar no centro das nossas vidas. É o que nós cantamos num cântico aqui: seja o centro. Seja esse vento a soprar, seja o fogo aquecendo o meu coração. Qual é a sua motivação nessa vida? Será que é ter mais e mais e mais? Eu quero te dizer que você está com um grande problema, porque esse desejo é insaciável. Peça a Deus que Deus trabalhe no seu coração, para que a sua alegria esteja realmente em Deus, somente em Deus, porque nele nós podemos descansar, nele nós podemos ter paz. Eu quero chamar o reverendo Givanildo aqui à frente. Ele vai fazer uma oração final, e vai impetrar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, e vamos receber a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Por favor. Pai bendito, Deus amoroso, Deus de toda graça, Deus que supre as nossas necessidades, Deus tão bondoso que enviou Jesus Cristo, teu Filho, para suprir a nossa maior necessidade, a nossa maior carência, que era de perdão, de graça, de reconciliação, de comunhão contigo. Senhor Deus, perdoa-nos, porque depositamos nossa confiança em muitas coisas, na casa, no carro, no dinheiro, no emprego, na promoção, no aluguel, na aposentadoria, no governo, na troca de governo, na solução política, econômica, nos homens, em nós mesmos, no nosso esforço, no nosso empenho. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós temos o nosso coração dividido com dois senhores, com dois deuses. Tentamos te adorar enquanto adoramos o dinheiro, em vez de entesourar tesouro do céu, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não buscamos primeiro o reino do céu e a sua justiça, mas focamos, Senhor, nos problemas do dia a dia, e achamos que a solução para os problemas do dia a dia estão apenas nas questões financeiras. Muitas vezes as questões financeiras precisam ser tratadas, mas é o Senhor que vai tratar. E eu te peço, Senhor, como foi dito, nos dá sabedoria para lidar com o dinheiro, sabedoria para os que têm muito, para que aprendam a gastá-lo com um coração, Senhor, aberto, generoso, olhando para a obra missionária, olhando para os necessitados, um coração disposto a repartir. E sabedoria para os que têm menos, para que saibam, Senhor, usar o pouco de forma a pagar suas contas e comer, Senhor, com alegria, ainda que com pouco. E que o Senhor nos conceda sermos como a igreja primitiva, onde os irmãos que tinham muito vendiam seus bens, e esses bens vendidos, Senhor, eram distribuídos dia a dia e repartidos a cada um à medida que tinha necessidade, Senhor.
Tira o nosso foco das coisas deste mundo, Senhor, e faz-nos pensar apenas no que é celestial, crendo que o Senhor vai nos sustentar com o que é necessário nesta vida, porque o que precisamos para a eternidade já temos. É Jesus que morreu por nós, é o Espírito Santo habitando em nós, e é a promessa de que Jesus voltará para vivermos com o Senhor eternamente. Louvado seja o teu nome, oramos por meio de Jesus, amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje eternamente, amém. Feche os olhos, irmãos, vamos orar enquanto nós temos o pós-lúdio. Amém. Como esse hino que foi tocado, Deus é fiel. E porque Ele é fiel, porque Ele é bom, nós temos vida, nós somos sustentados. E lembrando aquilo que a palavra de Deus nos ensina, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Que Deus e o seu reino sejam o nosso tesouro, o bem maior nas nossas vidas. Aí nós teremos a tranquilidade de descansar nas mãos bondosas desse Deus que nos ama. Não se esqueçam, Deus nos ama a ponto de entregar o seu Filho que morreu na cruz por nós. Por que nós nos preocupamos com as outras coisas? Se a maior bênção Ele já nos deu, que é a salvação, por que nós ficamos preocupados, ansiosos? Ele também prometeu suprir. Então descanse, que o seu coração tenha Deus como centro, que Deus realmente seja o centro, como cantamos no início no cântico, que Deus seja o centro, Jesus seja o centro da minha vida, seja o centro da minha existência. Eu quero viver para o Senhor, eu quero viver no teu reino, eu quero descansar no Senhor. Ore, peça a Deus, com certeza Deus vai trazer o descanso necessário para você, a confiança necessária para viver bem aqui na terra. Teremos problemas, teremos dificuldades, perrengues financeiros, faz parte da vida. Peça sabedoria a Deus, mas peça que Deus te dê descanso e a certeza que Ele está realmente no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe. Deus abençoe.